Então, boa tarde a todos. Nós estamos aqui mais uma vez, para falar para vocês sobre a indústria no mundo e no Brasil. Começando a nossa terceira semana de aula, tendo em vista que nós tivemos aí um feriadão. Então, nós vamos retomar esse assunto hoje no terceiro ano, terceira série do ensino médio da Escola Maria Lins. Então, vocês, meus queridos alunos, hoje nós não estaremos no Google Meet, mas daremos continuidade desta forma aos nossos conteúdos, tá bom? Na próxima aula voltaremos ao Google Meet. Por hoje nós ficaremos por aqui, Nós gravamos essa aula ontem para que vocês não percam o conteúdo. Então, a indústria no Brasil e no mundo, como foi que se deu as transformações, dessa indústria ao longo dos anos. Então, essa expressão indústria no mundo e no Brasil é porque ambos estão ligados, A industrialização ela não iniciou no Brasil, iniciou-se lá em Londres, mas teve influência diretamente na economia do nosso país até os dias de hoje, Então, até os dias de hoje, nós temos, essa perspectiva de que a indústria, certo? Ela é uma atividade econômica essencial e de muita importância para toda a economia de qualquer país, seja ele desenvolvido, subdesenvolvido. Então, vamos lá entender como foi que se deu esse processo. Então, inicialmente, nós temos aqui, inicialmente, a industrialização, a primeira revolução industrial, teve seu início lá na segunda metade do século XVIII, no ano de 1760, tá? Começou na Inglaterra com produção manual e passa para a produção mecanizada. Os trabalhadores passaram a ser assalariados. Então, esse foi um dos motivos da abolição da escravatura aqui no nosso país, tá? Os interesses da Inglaterra também influenciaram nessa decisão, tá? Da princesa Isabel de proclamar ou de assinar essa abolição da escravatura ainda no início do século XIX. Então, por quê? Por que isso? Qual era o interesse da Inglaterra na abolição da escravatura? Qual o interesse das nações que estavam se industrializando na abolição da escravatura? Então, tudo se deu num processo muito grande, chamado de Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe com ela as máquinas e o trabalho assalariado. Antes, da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam em galpões, eram chamados de artesãos ou de homens de ofício, Pessoas que sabiam fazer alguma coisa e eles faziam em casa mesmo, com utensílios rudimentares. Não existia ainda a mecanização, não existia a máquina a vapor, tá? E não existia ainda tecnologias avançadas como nós temos hoje. Então, a primeira revolução industrial, tá? Vou colocar aqui para vocês. Anotar aqui, A primeira revolução industrial vou colocar aqui, REV. A primeira revolução industrial, iniciou-se lá na Inglaterra a partir de 1760. E o que ela trouxe de novidade é a mecanização e o trabalho assalariado, tá? Então, trabalho assalariado a gente destaca aqui.
Vamos lá dar continuidade. Então, aqui, ó, a segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial foi uma transição entre os anos 1850 a 1870. O que foi que trouxe esse segundo período? A gente pode chamar de, vou colocar aqui para vocês, de segunda rev, tá? Segunda revolução industrial. Então, na segunda revolução industrial, nós temos como destaque, tá? A expansão, né, para outros países dessa mecanização, dessa nova forma de se produzir. Também trouxe em massa, né, a automatização do trabalho com o uso da eletricidade. Então, na segunda revolução industrial, começou-se a fazer a produção em série. Então, na esteira elétrica, tá, passava várias partes do processo. Então, é na esteira que o operário fica ali à disposição para fazer apenas aquele único processo durante vários períodos do dia. Aquela esteira vai passando e o operário vai ou arrochando um parafuso, ou colando um sapato, ou costurando uma roupa, mas ele só faz aquela mesma coisa diversas vezes ao dia. Então, na próxima aula nós vamos assistir justamente a um vídeo que mostra justamente isso. Se vocês quiserem assistir antes, já para a gente discutir, esse vídeo é chamado Tempos Modernos, tá? De Charlie Chaplin. Ele é parte, né, do cinema mudo que Charlie Chaplin criou, mas as próprias imagens que vocês vão ver vão dar conta de explicar e de analisar essa questão da esteira elétrica e que fazia com que o operário ele trabalhasse em uma única forma, de um único jeito e uma única posição. Então, para minimizar a questão de custos e tempo, porque quando a Revolução Industrial chegou, usou-se a expressão que tempo é dinheiro. Então, na esteira, o operário ele gasta menos tempo e produz mais. Então, foi no período da segunda Revolução Industrial, da segunda rev, que surgiu a eletricidade, tá bom? Então, ó, a eletricidade surgiu justamente nessa época, tá? Da segunda revolução. O terceiro período, que a gente chama de terceira revolução industrial, se deu em 1950. O que foi que houve em 1950? Tá? A revolução da informação, ou seja, as telecomunicações. Tá? Por isso que aqui a gente tem uma antena que mais remete à questão da internet, né? Das redes de internet. E aí temos o avanço tecnológico, né? Nós temos a informação, abreviar aqui, informação barra tecnologia. Tech. Então, nós temos informação associada às tecnologias. Então, nós temos telecomunicações e o avanço e expansão de todo tipo de eletrônicos. Então, os eletrônicos, eles começaram a surgir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no cotidiano das pessoas a partir de 1950. E isso trouxe transformações também no cotidiano das pessoas comuns, né? Então, antes as pessoas não se falavam por meio de telefone, se falavam por meio de cartas. Então, com essa revolução, esse desenvolvimento tecnológico, né, o surgimento dos primeiros celulares, dos primeiros computadores, houve um avanço muito grande também na forma que as pessoas dialogavam, nas formas das pessoas se comunicarem com elas mesmas e com o mundo à sua volta.
Então, essa interação se tornou mais veloz por meio da rede mundial de computadores e smartphones e entre outros. Na quarta revolução, né, que é hoje, é o nosso período, é o período em que nós estamos vivendo, nós temos que destacar o quê? Nós temos que destacar as transformações da indústria no mundo. De que forma? Com base numa revolução digital. Então, além de ter uma revolução da indústria, muita tecnologia entrando nos processos, além da mecanização, agora os processos eles são automatizados. E o que isso quer dizer, professor? O que é automatizar um processo industrial? É fazer com que a máquina ela seja manipulada, controlada, equilibrada ou quantificada os processos por meio de programas de computação. Então, a automação industrial nada mais é do que o uso de programas de computação que fazem com que a máquina seja conduzida por eles ou através deles. Então, hoje em dia, na indústria, muitas delas, ou a grande maioria delas, usa os sistemas, os programadores, sistemas de computação para poder conduzir o processo. Então, normalmente é um homem só controlando uma máquina, pode ser um computador ou um tablet, e esse tablet ou esse computador tem o programa conectado a todas as outras máquinas da indústria que estão com o nome de automatizadas, no processo de que eu mexo em um computador e esse computador, esse programa, ele vai dar início, a todo o processo industrial, comandando todas as outras máquinas. Então, esse é um processo de automação industrial. Então, inclusive no IF, o IFPB, Instituto Federal da Paraíba, tem esse curso de nível superior. Automação industrial é justamente a utilização de programas de computação para poder mexer e conduzir processos na indústria, manipulando as máquinas através de um só computador ou mais de um computador, ok? Então, vamos passar aqui para o nosso próximo slide. Então, aqui nós temos a primeira revolução, vamos dar uma revisão, Nós temos a primeira revolução, tá? Ela se iniciou, em 1760 na Inglaterra. Foi a cidade foco dessa revolução, porque já existiam as fábricas e já existiam equipamentos manufaturados, não movidos a vapor nem mecanizados, mas que faziam com que o processo se desenrolasse. Já a segunda revolução tem o surgimento também da máquina a vapor e o surgimento da eletricidade. Então, a máquina a vapor e a eletricidade preencheram as lacunas que existiam no processo industrial e ainda acelerou esse processo, tá? A terceira revolução foi conduzida e iniciada com a inserção dos computadores, da informática e da rede mundial de computadores, que introduziram mais tecnologia nos processos industriais. E hoje nós temos visto que é a revolução industrial associada a uma revolução digital. Quase todos os processos, inclusive até na medicina, com o surgimento da robótica, têm sido, trabalhos e processos automatizados através de programas de computação. Ok? Então, passando para o nosso próximo slide, temos aqui um resumo, A Revolução Industrial na Inglaterra. Então, quando vocês pegarem alguma alternativa que falem que a Revolução Industrial não foi na Inglaterra, é falso, tá? A Revolução Industrial iniciou-se na Inglaterra e depois foi que se espalhou para o restante do mundo. Então, a primeira Revolução Industrial teve início na Inglaterra,
por volta de 1750, exatamente. Logo foi para a França, Bélgica, tá? Depois Itália, Alemanha, Rússia, Japão e Estados Unidos. Estou destacando aí para vocês. Esses países, gente, são até hoje considerados países desenvolvidos, tá? Somente a Rússia faz parte de um bloco econômico junto com o Brasil, chamado de BRICS. Então, é essa nomenclatura aqui que eu vou colocar para vocês. BRICS tem que ser tá? Esse aqui é um R, tá, gente? Não ficou muito bonito, não. Que eu ainda tô treinando minha computação gráfica. Mas é BRICS, tá? Então, a Rússia, desses países aqui que iniciaram a industrialização no mundo, apenas a Rússia faz parte de um bloco econômico, tá? Então, isso aqui, ó, é um bloco econômico. Ele é um bloco econômico, tá? E o que é um bloco econômico? É um conjunto de países que se unem para fortalecer a sua economia. Então, o B, tá? O B é de Brasil, tá só a sigla, tá? O R é justamente a Rússia. O I, Índia. O C, colocar aqui, puxar para o outro lado, tá? O C, China. E o S, porque o nome entrou em inglês, é South Africa, é África do Sul. Tá? Então, o BRICS é um bloco econômico do qual o Brasil faz parte. Então, o Brasil, junto com esses outros países, forma esse bloco econômico. Então, vamos lá. Depois, mais para frente, nós vamos ver, quando nós falarmos de transnacionais, então nós vamos ver essa questão dos BRICS e dos outros blocos econômicos. Vai ser mais uma outra aula que eu vou fazer com vocês. Então, por essas atividades nesses países, então esses países despontaram como países industrializados e também desenvolvidos, porque a estrutura industrial deles expandiu-se para outros países. Então, as filiais dos países subdesenvolvidos têm sede nesses países. Exemplo para vocês, eu posso dar o McDonald's. O McDonald's, ele está nos Estados Unidos, na sede é os Estados Unidos, mas tem filiais aqui no Brasil, em quase todos os estados brasileiros, se não todos, né? Então, entendeu aí? Então, esse BRICS aqui, ó, pode cair no vestibular de vocês, no Enem, desculpa. Na minha época era vestibular, tá? Por isso que eu sempre me confundo e falo vestibular, mas é o Enem, a prova do Enem de vocês. Então, quando eu vir essa sigla aqui, BRICS, então você já sabe, B é de Brasil, R de Rússia. Eita, a Rússia tem um acento aqui. Rússia. I de Índia. C, China. E S é a África do Sul. Então, todos esses países se uniram para fazer
um grande bloco. Então aqui, ó, essa letrinha que tá um pouco pequena, mas eu vou ler para vocês acompanham a leitura. Aí no celular vocês podem dar um zoom, né, para vocês copiarem no caderno de vocês. É muito importante essas informações, porque se referem justamente como se deu essa industrialização na Europa, que foi tão forte e se expandiu para outros países. Então, no início, tá, nós tivemos que melhorar, né? Essas máquinas, elas foram melhoradas ao longo dos anos. Máquinas de fazer tecido, máquinas de produção de leite. Hoje tem máquinas para tudo, tá? Tem máquina para cortar cabelo, tem máquina de fazer farelo, fazer ração, tem equipamentos que são utilizados na medicina, na veterinária, então tem equipamentos para tudo. Então, como foi que iniciou esse processo todo, né? Então, aqui, ó, vamos iniciar a leitura aqui. Com o objetivo de aumentar a capacidade de tecer, John Kay desenvolveu em 1733 a lançadeira volante. O tear mecânico, por sua vez, foi inventado por Edmund em 1785. Ele revolucionou a fabricação de tecidos, pois, para mover o tear mecânico, era necessário uma energia motriz mais constante que a hidráulica, à base de rodas de água. Já James Watt, em 1769, aperfeiçoou a máquina a vapor. Chegou a máquina de movimento duplo, com biela e manivela, que transforma o movimento linear do pistão em movimento circular, adaptando-se ao tear. Nos Estados Unidos, Eli Whitney inventou o descaroçador de algodão. Com esse avanço tecnológico, a indústria têxtil algodoeira, como destacado por Rezende, inaugurou a fase de produção capitalista, focada no emprego da máquina regular, rápida, precisa e incansável, e permitiu um enorme crescimento da produção com custos baixos. A siderurgia, importante setor da Revolução Industrial, também se beneficiou no desenvolvimento tecnológico. Segundo Rezende, descreve a importância do ferro para melhorar as máquinas, equipamentos, pontos de ferro, utensílios domésticos, materiais de construção, fazendo sua produção elevar de 250 mil toneladas anuais em 1806 para 500 mil em 1820 e 700 mil em 1828. Contudo, a produção de ferro comerciais ligaram Stockton e Liverpool, no Manchester. Como lembra, né, o autor. Então, as primeiras estradas de ferro foram justamente na Europa. Elas ligavam essas duas cidades, Stockton e Liverpool. Tem até um time, né, gente, de futebol. Então, ó, a gente pode destacar o seguinte: o tear mecânico na primeira revolução industrial, a máquina a vapor, por James Watt, tá? Foi de extrema importância. Então, vamos destacar aqui, aperfeiçoando a máquina a vapor. Então, essa máquina, ela poderia ser atrelada, né, a mais de um equipamento. A siderurgia. Na siderurgia, a gente destaca a mineração, ferrovias, evolução e expansão das ferrovias, tá? A mineração do carvão também, a princípio, o carvão mineral, como matéria-prima para o quê? Para a máquina a vapor. Então, destacando isso aí do texto, é o que a gente deve focar mais, que a matéria-prima da Revolução Industrial era justamente isso aqui, ó, o carvão. Foi ampliada e aproveitando as jazidas no subsolo britânico, tá?
passando de 16 milhões de toneladas em 1830 para 50 milhões de toneladas em 1850. A energia a vapor foi alimentada pela utilização intensiva da matéria-prima. Concomitantemente, o navio a vapor substituiu a escuna e a locomotiva a vapor substituiu os vagões puxados a cavalo. Então, ó, gente, a máquina a vapor foi introduzida onde? No navio e também aonde? Locomotiva. Então, para vocês que não sabiam, né? As locomotivas eram movidas pelo quê? Puxados pelos cavalos. E o navio a vapor não existia. Então, com a invenção de James Watt, lá em 1769, todos esses outros equipamentos e instrumentos de navegação e transportes, eles foram criados e puderam se desenvolver. Então, destaquem é isso aí. Vocês podem também dar o print e, por favor, coloquem, né, o texto aí no caderno de vocês. Passando aqui para o próximo slide, nós temos aí a questão da evolução da indústria. A indústria ponto 1, desculpa, risquei sem querer. Então, nós temos aí a indústria ponto 1, a indústria ponto 2, indústria ponto 3 e assim sucessivamente até os dias de hoje, que é a indústria ponto 4. Então, inicialmente a indústria se inicia a partir da mecanização, do TA a vapor, do TA e da força a vapor. No ponto 2 nós temos o que? Produção em escala, a linha de montagem, que é o caso da esteira elétrica que eu falei para vocês, e a combustão interna, né? Foi nessa época também da combustão na indústria 2, na Revolução 2, que tivemos a descoberta, né, do petróleo, um importante combustível fóssil para a indústria. A Revolução Industrial número 3 é a automatização, a robótica, a inserção dos computadores na produção da internet, da rede wireless, Wi-Fi e dos diversos equipamentos eletrônicos. Já a revolução nos dias de hoje está relacionada aos sistemas cibernéticos de internet das coisas, ou seja, os objetos sendo automatizados cada vez mais e manipulados através de redes de computadores, ou seja, sendo manipulados de forma remota, né? A questão também da inteligência artificial, que é relacionada à robótica, criação de robôs para fazer determinadas atividades. Então, aí nós temos essa imagem, ó, que destaca justamente isso. A imagem aqui, ó, essa imagem aqui destaca justamente isso. Nós temos vários equipamentos, esse símbolo aqui é de Wi-Fi, conectados via computação, via internet. Então, um computador geral ou um tablet comandando a máquina, tá? O robô. Então, esse processo é que é chamado, o robô é chamado de inteligência artificial e o sistema cibernético é justamente esse, que se utiliza da internet para a produção industrial. Tá bom? Antes aqui, ó, na revolução, na terceira, tivemos a robótica, o computador diretamente conectado através de fio com o robô. Aqui não, a conexão é via internet. Então, essa internet manipula o computador, esse computador através da internet, esse computador através da internet é que manipula a máquina. Isso aí é chamado sistema cibernético. Passando, vamos dar continuidade, ó, resumão para vocês. Em 1769, James Watt desenvolveu esse equipamento aí, tá aí para vocês, mostrando que é um motor a vapor, que utilizava o vapor da água para gerar energia capaz de fazer funcionar as máquinas.
As máquinas movidas a vapor aumentaram a velocidade da produção e a função do trabalhador era alimentar a máquina, controlar e cuidar do seu funcionamento. Então, antes, as ferramentas de trabalho do homem eram suas próprias mãos. Com a intervenção e a evolução da indústria, né, e de esses equipamentos, o que foi que aconteceu? O trabalhador passou a ser um cuidador da máquina. Então, a máquina, na verdade, é quem trabalha, quem opera. E a máquina, ela, apesar de dar defeito, mas durante o dia de trabalho, a máquina não precisa parar para almoçar, a máquina não tem necessidades fisiológicas e isso trouxe muito mais lucro para os empresários. Então fez com que diminuísse os postos de trabalho no mercado de trabalho. Isso aumentou também a questão do desemprego, porque a máquina está cada vez mais substituindo a mão de obra humana. Aí, gente, essa imagem aí, né, ela é bem frustrante quando a gente pensa na questão da infância, juventude da infância. Quando a gente pensa que nós temos toda a oportunidade do mundo para estudar, né? Nossos pais garantem essa oportunidade. A legislação brasileira também garante. Então, analisem aí 2 minutinhos para vocês observarem essas imagens. O que é que está de errado nessa imagem em relação ao nosso Estatuto da Criança e do Adolescente? O que é que vocês acham? Então, em relação, né, à nossa legislação, isso aí não pode acontecer. Então, criança e adolescente não podem ter jornada de trabalho na indústria. E logo na primeira revolução era isso que acontecia. Na primeira revolução industrial, os pais iam para a indústria e também levavam suas crianças. E as crianças passavam o dia trabalhando sem lazer e sem garantia de escola e nem de boa alimentação. Então, era precária a questão do trabalhador. O trabalhador ele não tinha descanso, as jornadas de trabalho eram muito longas. Então, vocês também, se quiserem, podem fazer uma pesquisa, né? Vocês vão ver justamente isso. Vai aparecer muitas dessas imagens. Crianças trabalhando em teares de fazer produção de tecido, linhas, tá bom? Então, isso aí era um absurdo que acontecia. Aqui, ó, mais uma questão muito perigosa, né? Que a gente destaca, é uma foto que sempre aparece. Crianças nos teares elétricos e muitas delas se machucavam por causa disso. Porque a dificuldade até de manusear, de trabalhar com essas máquinas era muito grande. Às vezes as crianças nem iam para trabalhar, mas como os pais não tinham com quem deixar, então levavam as crianças para a fábrica. Automaticamente, né, sem querer querendo, as crianças desde pequena começavam a ver o que os pais estavam fazendo e mesmo até por brincadeira começavam a ser introduzidas no mercado de trabalho e acabavam sendo submetidas a essa forma de trabalho quase escravo. Então, durante o período em que permaneci na Inglaterra, estou lendo para vocês agora um escrito, né, um trecho de um artigo de Engels. Friedrich Engels, nascido em 1820, faleceu em 1895. Depois vocês pesquisam sobre ele. Era um sociólogo e que ele pregava o socialismo, né? Então ele discutia as questões trabalhistas da época na Inglaterra porque via que muita coisa errada estava acontecendo. Então ele fala o seguinte: durante o período em que permaneci na Inglaterra, a causa direta da morte de 20 ou 30 pessoas foi a fome, em circunstâncias as mais revoltantes. Mas, quando dos inquéritos, raramente se encontrou um júri que tivesse a coragem de atestá-lo em público. Morrem de fome, é certo, indivíduos isolados,
Mas que segurança tem o operário de que amanhã a mesma sorte não o espera? Quem pode garantir-lhe que não perderá o emprego? Quem lhe assegura que amanhã, quando o patrão, com ou sem motivos, o puser na rua, poderá aguentar-se a si e a sua família, até encontrar outro que lhe dê o pão? Quem garante ao operário que, para arranjar emprego, lhe basta a boa vontade para trabalhar, que a honestidade, a diligência, a parcimônia e todas as outras numerosas virtudes que a ajuizada burguesia lhe recomenda são para ele realmente o caminho da felicidade? Ninguém. Então ele está falando o seguinte, que embora houvesse toda uma exigência, né, que o operário fosse honesto, que o operário saísse de sua casa muito cedo para trabalhar e que ele não faltasse ao trabalho, que ele fosse assíduo, que ele fosse permanecesse de boca calada na indústria, sem reclamar, sem nada, mas nada disso garantia que no outro dia ele teria o seu emprego. Então não tinha leis trabalhistas que resguardasse a integridade física, nem que resguardasse o trabalhador naquela época, tá? Então, por isso que as circunstâncias em que se encontravam as pessoas na Inglaterra, naquela época, principalmente operários, eram de miséria. Embora eles trabalhassem, mas as condições eram de miséria, tá? E de degradação física mesmo do corpo. Então vamos entrar aqui no contexto da indústria no Brasil, que se dá a partir da segunda metade do século XIX. Desde o início, né, até os dias de hoje. O que foi? Quais os processos, o que aconteceu para que o Brasil se industrializasse, como se deu essa industrialização? Então, com a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1930, tá? Destacar para vocês aqui só aqui, ó, Segunda Guerra Mundial. Quais foram os países envolvidos nessa Segunda Guerra Mundial? Um deles estavam os Estados Unidos, a Alemanha, tá? Estados Unidos e a Alemanha estavam diretamente relacionados a essa guerra. Então, esse processo iniciou-se em 1939, em que os empresários brasileiros se viram obrigados a investir na indústria de base, na indústria de bens não duráveis, com prevalência do capital nacional privado. Por que isso aconteceu? Né? Por que eles se viram obrigados a fazer isso? Então, nós vamos ver aqui o porquê. Lembram que, quando há uma situação de guerra, aqueles países participantes da guerra, eles ficam com a economia enfraquecida. Então, o Brasil não tinha como importar produtos estrangeiros, porque as fábricas estrangeiras estavam enfraquecidas, não estavam mais superproduzindo. Então, o capital que estava acumulado nos bolsos dos empresários brasileiros precisava ser investido em alguma coisa. E essa alguma coisa foi justamente a indústria. Então surgiu a indústria, né? Foi a fábricas, deixa eu colocar fábricas. Então surgiu primeiro inicialmente com essa nomenclatura, né? Surgiu com este nome de fábricas, as primeiras que surgiram na cidade de Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo ponto, né, que fortaleceu e favoreceu o surgimento da indústria: crescimento das atividades terciárias, como comércio, serviços atrelados ao crescimento das cidades, escoamento e circulação da produção industrial e agrária. Então, a produção industrial e agrária, ou como podemos dizer, o agronegócio, se baseava principalmente na produção do café.
Então, para escoamento dessa produção, tinha que se investir em infraestrutura. Segundo ponto, estabelecimento da rede de transportes ferroviários, do comércio nas cidades e do sistema bancário integrado à economia mundial. Então, para o escoamento da produção industrial, tinha que se ter transporte. E para acumular o dinheiro, dos grandes empresários, tinha que ter os bancos. Então, uma coisa casa com a outra. Transporte ferroviários para circulação da produção e escoamento. E o que mais? Para acumulação do capital, para que os empresários juntassem seu dinheiro, tinha que ter o sistema bancário. Então, esse sistema bancário está associado a quê? A outros bancos no mundo inteiro. E isso fortaleceu o que nós chamamos de globalização. A globalização nada mais é do que a fase avançada do capital, em que tem como princípio, a circulação de bens, mercadorias e pessoas, e também serviços, através principalmente dos meios de transportes mais avançados e das redes mundiais de computadores. O quarto item aqui é o crescimento industrial a partir de 1929. Por que 1929? Em 1929, houve um acontecimento que abalou a economia mundial como um todo, que foi a crise da Bolsa de Valores. Em muitas provas pode aparecer isso. Crise da Bolsa de Nova York. Por causa da diminuição da oferta de produtos, nessa época, isso fez com que os produtores de café investissem na indústria. Então, os produtores de café, eles não tinham mais como produzir superprodução de café. O Brasil até hoje é um dos maiores produtores de café. Então, como eles não tinham mais como produzir tanto café, tinham que investir em alguma coisa. Como eu falei, essa alguma coisa foi a indústria. Foi nessa época que o governo brasileiro também se viu obrigado a queimar café. Tá bom? Por quê? Porque havia uma superprodução, o café estava entulhado nos galpões, então, literalmente, o governo queimou o café para ver se, diminuindo a produção, diminuindo a oferta de café, haveria um melhoramento do seu preço. É a lei da oferta e da procura da economia global. Então, se eu vou à feira e um produto está sendo muito vendido, um estoque muito grande, então esse produto tem um valor baixo ou alto? Tem um valor baixo. Mas se o produto está escasso, então o produto ele fica super valorizado. Então, foi o que o governo fez. Ele resolveu queimar café para que o produto ficasse escasso no mercado, diminuísse a quantidade e aí o valor monetário aumentasse. Tá bom? Passamos aqui para o próximo slide. Então, aqui, como eu falei para vocês, havia nessa época, em 1929, uma superprodução de café. Permitiu o quê? Muita acumulação de capital. Quando a gente fala em capital, eu me refiro, a dinheiro. Então, esse dinheiro foi investido o quê? Nas primeiras indústrias e na infraestrutura relacionada à indústria. O que é infraestrutura relacionada à indústria? Portos, aeroportos, estradas, rodagens e ferrovias. Então, a gente pode colocar aqui, lá na época, foram essa infraestrutura, ferrovias, tá? Rodovias,
e portos. Então, esses são os 3 pontos da infraestrutura relacionada à indústria. A questão da mão de obra, né? 5º ponto. Nós temos aí esse ponto aí que fala sobre a mão de obra. Quem eram as pessoas que trabalhavam nessas primeiras indústrias? Eram os imigrantes europeus. Estes tinham experiência em diferentes atividades fabris, né? Eles vieram fugidos da miséria lá da Europa por causa das grandes 2 guerras. E aí, ao chegar ao Brasil, eles tinham conhecimento de como trabalhar já nas fábricas. Então, foram justamente essas pessoas que foram empregadas. Então, a primeira cidade, aqui ó, a primeira cidade a se industrializar foi São Paulo, por causa da infraestrutura já instalada, como estradas e portos. Então, São Paulo, vamos destacar aí, São Paulo. São Paulo tem como destaque porque já tinha uma infraestrutura adequada para acolher essa indústria. Getúlio Vargas, passando aí para o último ponto. Qual a importância de Getúlio Vargas para esse setor? Getúlio Vargas foi um dos maiores presidentes do Brasil, que ficou mais tempo no Brasil, tá, gente? Chega ao poder tirando a oligarquia cafeeira. O que é essa oligarquia cafeeira? Grupo de fazendeiros, coronéis do café, e que eles se juntavam para colocar alguém no poder. Então, dessa vez não, Getúlio Vargas chega ao poder sem precisar do colhoio deles, né? Da ajuda deles ou da intervenção deles. Então, esse nosso presidente chamado Getúlio Vargas, ele era nacionalista e defendia a criação de uma indústria nacional. Então, o que foi que ele criou de fato, né? Que a gente tem como destacar aqui, ó. Siderúrgica. Siderúrgica. E a Petrobras. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, né? Petrobras. Foram criadas no governo de Getúlio Vargas, tá bom? Então, essas foram as características, tá? Da nossa indústria, da indústria brasileira, e como ela surgiu. Ela surgiu porque, inicialmente, havia uma crise do café no mundo, né? Porque a Bolsa de Valores quebra, a Bolsa de Valores de Nova York, então muitos fazendeiros de café lá também deixaram de produzir, alguns até se suicidaram. Aqui no Brasil, houve também uma grande depressão, foi considerada esse nome a Grande Depressão lá nos Estados Unidos. E no Brasil, quais foram a consequência disso? Aqueles produtores de café que acumularam muito dinheiro tinham que investir em alguma coisa para não entrar em decadência. Que coisa foi essa? A indústria. E essa indústria, quem trabalhou nessa indústria foram justamente os imigrantes que aqui estavam já nas fazendas de café, tá bom? Então, Getúlio Vargas teve uma grande importância porque, como ele era nacionalista, ele persistiu em construir indústrias que fossem de capital nacional, que fossem nossas. Então, a Petrobras e a siderúrgica em Volta Redonda foram construídas no governo dele, voltada para o minério de ferro e voltado para a prospecção do petróleo nas bacias, né, petrolíferas da região sudeste. Tá bom, gente? Então, tenham um bom dia e à tarde eu colocarei para vocês o exercício baseado nesses slides. Então, por favor, vocês deem um print para que possamos dar continuidade nas nossas aulas e vocês tenham o conteúdo no caderno de vocês, tá bom? Um abraço.